Estou a ir. Também. A mensagem do evento, que pressupõe reunir 1000 jovens, é: vamos conhecer o pessoal sem estribos e confusão. No entanto, tendo em conta o que aconteceu no anterior MIT... Em 2012, 2 anos antes do país descobrir os mitos, pela televisão, pela rádio e pelos jornais, embrulhados em notícias de desacatos, feridos e detenções, Pedro Castro participou na organização de alguns dos primeiros encontros combinados nas redes sociais em Portugal. A PSP está atenta aos comentários com promessas de distúrbios. Tem 20 anos, estuda eletrotecnia, vive em Abrantes, no distrito de Santarém. Organizou e ajudou a organizar encontros da rede social Twitter, que levaram rapazes e raparigas de vários pontos do país ao Parque das Nações, em Lisboa. Encontros que os participantes documentaram no YouTube. A pessoa ia lá para conhecer as pessoas com quem falava durante o ano inteiro, com quem nós acabamos por manter uma relação de amizade, pode-se chamar amizade, embora nunca nos tenhamos visto pessoalmente, mas chegamos àquela altura e está ali à nossa frente a pessoa com quem nós confiamos, sei lá, confiamos coisas que passámos com a família, com outros amigos, e era o principal objetivo, nunca houve discussões. Cristina Ponte é investigadora e professora universitária. Tem coordenado várias pesquisas sobre a relação de crianças e adolescentes com a internet. Os MIT são espaços, momentos de encontro de jovens que ocorrem já há uma série de anos em Portugal, fora dos holofotes, que hoje em dia são marcados nas redes sociais. Nos tempos da minha adolescência eram marcados boca a boca e fazíamos encontros nas garagens dos amigos, não é? Isto é perfeitamente natural. E não é nada de novo. O que acontece de novo é que, pelo facto de haverem as redes sociais, os grupos são muito mais alargados. Não quer dizer nada, és feio, odeio. A forma como os adolescentes falam hoje em dia é completamente diferente daquilo que se falava, por exemplo, há 10, 20 anos atrás. E é normal que as formas também dos jovens se encontrarem sejam diferentes, tendo em conta que se fazem amigos nas redes sociais de sítios tão longe, tão diferentes, tem que haver uma forma desses amigos se juntarem na vida real e encontrarem-se. Patrícia Essa vive na linha de Sintra. Steph Fernandes vive em Loures. Dificilmente se teriam conhecido se não se tivessem cruzado num Meet em 2012. Ela tem 16 mil subscritores no YouTube, onde é conhecida como Pudim. Ele apresenta-se online como Steph Brown. No dia em que os encontros das redes sociais chegaram às notícias, escreveu na sua página de Facebook: vergonhoso. Porque supostamente os meets não são para ser assim, não é? As pessoas que marcam os meets não marcam com o objetivo de haver confusões. Horas depois, já o assunto dominava as redes sociais, já a Steph Fernandes sentia a necessidade de citar Nelson Mandela. Porque eu fui a algumas páginas de outros canais de televisão que estavam a falar do caso e vi muita gente a falar nos pretos, porque os pretos são isto, porque os pretos são aquilo. Eu citei o Nelson Mandela porquê? Porque aquilo tratava-se de um encontro de jovens. Eram várias etnias que lá estavam e não havia necessidade de estarem só a citar os pretos ou os brancos. Eram jovens, bastava só dizer jovens e mais nada. Alguém que vá ver os comentários nas redes, às notícias que foram publicadas e que encontra uma linguagem bárbara, extremamente racista. Na minha pesquisa tenho dedicado atenção a este tema da representação dos jovens nas notícias. Há uma narrativa dominante que é a narrativa do medo em relação aos jovens. E, sobretudo, quando estes jovens são jovens suburbanos. Jovens que moram em bairros pobres, jovens, muitos deles negros, e não vale a pena dizer que esse problema não existe. Portanto, havia negros e havia brancos, mas os negros diziam que tinham sido tratados de maneira diferente dos brancos, o que nos deve fazer pensar. Nós não somos olhados todos da mesma maneira, não é? E a maneira como somos olhados pelo outro marca-nos muito, não é? É óbvio que vai afetar um bocadinho a vida das pessoas, não é? E a maneira como os adultos veem os jovens e a maneira como os próprios jovens se relacionam. Preocupa-me porque já tive colegas meus, que agora falámos num Meet assim mais privado, e os pais dizem: tu não vais, aquilo é muita criminalidade, pode-te acontecer alguma coisa, podes ser acusado de coisas. Elizabeth Neves pertence à minoria de portugueses que não descobriu os mitos nas notícias de abertura dos jornais, no dia 20 de agosto.
Não, já sabia, porque o Pedro já tinha organizado meets completamente diferentes, em que não houve violência e de tal maneira não houve violência que não foi falado na comunicação social. O que se chega à conclusão é que tem que haver violência para ser chamado, o que também não sei se é muito bom. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que os meets não são criados por bandidos, não são para bandidos. É óbvio que nós estamos em sociedade e como estamos em sociedade é normal que haja pessoas que não sabem comportar em público, não sabem estar, não sabem ser. Essas pessoas são as pessoas que arranjam confusão. Nas primeiras declarações, fontes policiais falaram em invasão do centro comercial Vasco da Gama. Mas logo no dia seguinte, a PSP desdramatizou e sublinhou que não associa a estes encontros um cariz de violência. Estes encontros de jovens, que são normais, já têm ocorrido noutras ocasiões. Neste caso, houve aqui uma situação invulgar, que foi estas desordens. A direção do centro comercial Vasco da Gama não se cansou de repetir que não houve nem assaltos, nem estragos em lojas, nem qualquer tipo de agressão a lojistas ou a clientes. Os 4 jovens detidos foram presentes à justiça e tudo poderia ter ficado por aqui. Mas não ficou. Agora, qualquer coisa de mal que acontece é um mito. Só calma. No sábado passado, no concerto de Cascais, houve uma ocorrência novamente pontual em frente ao palco e o enquadramento que foi feito foi: será que está ligado aos acontecimentos do Vasco da Gama? E estas ideias vão ficando nas pessoas. A PSP esclareceu que não há relação entre os incidentes do Centro Vasco da Gama e os incidentes no concerto de Anselmo Ralph. No dia seguinte, a notícia de uma briga de jovens à porta de um centro comercial do Porto voltou a ser associada aos mitos. A PSP voltou a descartar qualquer relação. Hoje é quarta-feira, no momento em que estamos a gravar isto, acordei a ouvir notícias de rádio com esta abertura. Vai haver um mito no Centro Comercial Colombo. O Centro Comercial Colombo é que, para já, não existe qualquer concentração de jovens. As datas dos encontros passaram a ser divulgadas nas notícias. Os jornalistas marcaram presença no encontro agendado para o Centro Comercial Colombo. Penso que era muito importante que os jornalistas refletissem todos sobre a maneira como alimentaram, de uma forma direta ou de uma forma não tão direta, como é que os meios de comunicação social alimentaram a espiral do discurso do medo. Quando organizas um meet, tu tens uma preocupação com a segurança? Ou pensas, é muita gente junta, pode haver confusões ou não? Sim, até 2013 não havia essa preocupação com a segurança, éramos poucos e conhecíamos todos. Desde então, os encontros cresceram exponencialmente. À boleia dos convites, que se multiplicam à velocidade de um sopro nas redes sociais, as dezenas de participantes passaram a ser centenas, a maioria sem qualquer contacto anterior. As férias de 2014 fizeram disparar a quantidade de meets. A falta de ocupação, o desemprego juvenil, a falta de dinheiro para alternativas de convívio que impliquem custos, levam cada vez mais adolescentes e jovens adultos a aderir a estes encontros. Começou a aparecer gente que não se conhecia de lado nenhum, que nós não conhecíamos, não estávamos familiarizados, e começou a haver aquelas brigas das raparigas mais novas que têm, porque elas chamam-me um nome e eu vou-lhes chamar outro, e depois eu levo os meus amigos e o meu namorado, e há aquelas discussões, e acaba por haver discussões de grupos, que é o que tem havido agora atualmente. Eu lembro-me, há um tempo atrás, estava no Twitter, não é? Que é a rede que eu uso mais, e estavam 2 jovens a discutir, e um deles vira-se: no mito a gente resolve, ou seja, as pessoas ficam mesmo à espera dos mitos para resolverem problemas, o que não é nada bom. E hoje em dia nós temos para aí mitos todos os dias. E as pessoas querem o quê? Querem fama, querem atenção, 5 minutos de fama. O objetivo deles é o máximo de pessoas melhor. Para se afirmarem, provavelmente, para dizerem: olha, eu organizei um mito com 200 pessoas ou com 300 pessoas. Estão aqui 300 pessoas por minha causa. De resto, para além disso, nada a ver, normal. Acho que vem a minha irmã. São na Sierra, que é proprietária deste centro comercial depois do incidente. Com o meu sobrinho, não? Os rapazes com 14, 15 anos que querem se afirmar nas redes sociais, e qualquer adolescente, em qualquer altura da vida, quis se afirmar, pronto, uma pessoa está a formar a sua personalidade. Seria interessante se daqui resultasse uma maior atenção ao o que é ser jovem hoje em Portugal, as várias maneiras de ser jovem consoante as condições de que se dispõem, em termos culturais, de recursos, de alternativas, porque os jovens precisam de se encontrar e é salutar que se encontrem.
80% das crianças portuguesas entre os 11 e os 12 anos já estão nas redes sociais. Entre os 15 e os 16 anos, o número chega aos 98%. Há pais que se preocupam porque os jovens não saem de casa e passam o tempo todo nas redes sociais. Quando os jovens saem de casa, é o perigo porque saem de casa e vão para os espaços públicos. Acho que as pessoas se esqueceram do que é que pensavam quando eram adolescentes. Porque assim, todos nós fomos adolescentes, uns lembram-se melhor, outros não. Olha a preservativa! Nas notícias que vi atualmente, falam muito em brincadeiras de cariz sexual e provocações sexuais. Só que isso em parte também é um bocado a brincar ou a gozar com o Facebook. A minha mãe viu ontem a fotografia que apareceu no jornal dele a comer a banana, onde puseram um cariz sexual, e perguntaram-me no Twitter o que é que a tua mãe disse disso. E eu respondi, a minha mãe disse, olha, ainda bem, está a comer uma pecinha de fruta. Obviamente que miúdos ou miúdas com as hormonas aos saltos, obviamente pensam em sexo, brincam com sexo. Nós fizemos exatamente o mesmo. Por parte dos mídias, não é? Acho que não há necessidade para ver tanto envolvimento. Há coisas mais importantes, porque é um mito, é só um mito. Nem tudo é o que parece e às vezes as coisas são um bocadinho diferentes, são melhores. Não são tão más como às vezes as pessoas tentam retratar. A importância que os mídias estão a dar aos mitos é o que está a fazer a criação de mais mitos. As pessoas querem protagonismo e isso está completamente a estragar o conceito. Numa história com pouco mais de 2 anos em Portugal, já muita coisa mudou no que diz respeito aos encontros de adolescentes e jovens adultos que o país conheceu entre notícias de desacatos. As mudanças são rápidas na sociedade digital. Quem sabe como serão combinados os encontros de rapazes e raparigas quando o sobrinho de Pedro Castro for adolescente? Quem sabe como olhará para esses encontros a geração que, uma década antes, organizava mitos.